Então vamos ler, irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, dirigiu-se Jesus à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus, e eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela sair ou cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Até aqui. Depois daquele encerramento magnífico da Olimpíada no último domingo, à noite, essa semana a gente teve algumas imagens não tão agradáveis, não é? Aquela fase final do julgamento do impeachment e ali alguns desentendimentos sérios e feios de se ver entre os políticos. Tivemos também as imagens do terremoto na Itália, de centenas de pessoas ali mortas de uma forma trágica, mas também tivemos imagens muito lindas de se ver, que foram as imagens da campanha das Paralimpíadas. E há um slogan que eu vi muito interessante que dizia: adeus atletas olímpicos e que agora venham os heróis. Não é? É claro que o esporte por si só já traz a ideia de superação, não é? Um atleta de hoje, ele quer superar os recordes que vieram até aqui. O atleta é alguém que por natureza busca superação de limites, e é um exemplo já para nós como cristãos. Por isso o apóstolo Paulo, em um lado ou outro da Bíblia, a gente vê a carreira cristã sendo comparada à carreira de um atleta que se disciplina, que busca excelência, que busca superação e resistência. Agora, mais ainda o atleta paralímpico, porque ele, além de superar os recordes e os limites do esporte, ele está já dando uma clara e maravilhosa demonstração de superação de uma atrofia, de uma deficiência. Alguns preferem nem chamar assim, não é? Porque, na verdade, eles tendo uma deficiência, uma incapacidade, eles se mostram muito mais capazes do que muitos de nós, vamos dizer assim, totalmente eficientes, que temos nossa saúde plena e assim por diante. Então, agora, gente, do mesmo modo como existe essa superação de uma atrofia física através do esporte, ilustrada de uma forma muito linda, essa superação deles, na verdade, demonstra uma vitória da alma, não é? Porque podia adoecer, se vitimizar por serem, vamos dizer assim, acometidos por algum tipo de mazela, de alguma deficiência, mas eles demonstram já, por isso, uma alma que é desatrofiada, não é verdade? Em certo sentido, todos nós temos uma atrofia com a qual nós já nascemos, que é o fato de que a gente foi criado perfeito por Deus, santo, e aí o pecado entrou no mundo, e o homem se abriu para o pecado, e com isso sua alma se atrofiou. Agora, é claro que a gente está aqui para pregar um evangelho da desatrofia da alma, porque essa palavra desatrofia que a gente está inventando aqui, ela sequer existe, eu pesquisei. Para a gente até nem sou estranho, porque a gente acredita que seja qual for o problema, ele pode ser solucionado e resolvido pelo poder de Deus. Então, essa reversão de um problema natural é algo aceito por nós, mas quem não conhece esse poder transformador, não fala em desatrofia, fala em terapias para tratar atrofias. É isso que minha pesquisa revelou. Se a pessoa tem uma atrofia, vai ter terapias, fisioterapias e coisas para tratar aquilo ali, mas não fala em desatrofia, porque isso já representa por si só a cura. E a gente que tem, sem dúvida nenhuma, a alma mirrada, ressecada pelo pecado.
tem o desafio de experimentar em Cristo, no Evangelho, a alma ser desatrofiada, a alma que estava adoecida, mirrada e ressecada, experimentar vida, pujança e vigor. Isso porque nós cremos no sobrenatural. A gente acredita que essa proposta às vezes se revela também não só na vida de crentes, mas até de não crentes, não é? Teve uma notícia que me marcou muito essa semana, eu achei muito interessante, foi a do atleta polonês Piotr Malachowicz, consegui pronunciar, estava com medo de não conseguir. Ele, lançador de disco da Polônia, e ele ganhou então a medalha de prata, e quando ele chegou na Polônia, ele leiloou aquela medalha com o objetivo de levantar fundos para a cirurgia de um garoto com câncer nos olhos, um garoto de 3 anos com câncer em um dos olhos. E ele conseguiu então levantar um valor acima do que ele esperava. Agora, para a gente aqui é fácil achar bonito isso, mas para ele teve um preço altíssimo, porque o atleta, ele persegue a medalha, é algo com o que ele sonhou, ele se empenhou por alcançar aquela medalha, é o grande triunfo do atleta. Eu que não sou atleta, abrir mão de uma medalha para uma causa nobre como essa, tudo bem, mas o atleta abriu mão do seu mérito, da sua glória ali naquele momento, falou, até essa medalha é menos importante do que eu ver essa criança sendo curada de alguma forma. E isso faz a gente pensar, será que ele não nos deu com isso um exemplo de uma alma, ou melhor, o corpo completamente perfeito, mas também uma alma que está sendo alvo da graça de Deus, que está compreendendo a beleza de um evangelho que nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos, muitas vezes preferir em honra ao nosso próximo como a nós mesmos. Voltando para o nosso texto aqui, o texto fala a respeito de um homem que tem uma mão atrofiada, e naquele contexto, uma atrofia de um membro era visto como maldição por muitos, e aquele homem certamente vinha trazendo essa maldição ao longo da sua história, desde o seu nascimento, e ele, em plena sinagoga ali, possivelmente era visto como alguém assim, porque essa era uma crença antiga. E aí, gente, Jesus pede para que aquele homem estenda uma de suas mãos, não simplesmente para efetuar mais uma de suas muitas curas físicas que ele operou na sua caminhada, mas no meu entendimento, ele não estava tão preocupado com a mera cura física daquele homem, mas ele queria gerar naquele momento um entendimento de uma cura muito mais profunda que ele queria causar na alma de gente que estava ali naquela sinagoga com a alma completamente atrofiada e doente. Muitas vezes há pessoas que não obtêm uma cura de uma atrofia, de um problema físico, mas a alma delas é desatrofiada, a alma delas experimenta vida verdadeira, experimenta alegria verdadeira, experimenta reconciliação com o Criador, mesmo que ela não tenha sua deficiência física curada. E essa é a beleza do Evangelho, era isso que Jesus fazia, foi isso que Jesus ensinou, e ele estava tentando mostrar isso para aqueles fariseus, e quer mostrar para a gente aqui também. Será que nós aqui hoje não temos vivido com uma fé enfraquecida, mirrada, atrofiada? Será que as nossas almas deixaram de se alegrar e festejar aquilo que o Evangelho recomenda, aquilo que Jesus demonstrou como exemplo de vida, de valores? Será que a gente tem se deixado desatrofiar pelo poder do Espírito Santo, através de uma busca de imitação verdadeira de Cristo, de obediência ao Evangelho? E aí Jesus deixa algumas dicas aqui, indiretamente, no meio desse processo de cura, porque aquele homem passa. Primeira, vamos dizer assim, primeira evidência de uma alma desatrofiada é que a alma desatrofiada, segundo Jesus, é a alma que valoriza mais gente, pessoas, do que bens materiais. A ovelha era um sinal de um bem material que a pessoa tinha. Pessoas trabalhavam para conseguir comprar uma ovelha, para conseguir ter um rebanho. Então aquilo era um bem material, era um carro, mais ou menos, não é? E Jesus fala, olha, qual de vocês, se uma ovelha não cair num abismo no dia de sábado, não vai quebrar a lei e o mandamento para ir lá pegar ela? Porque vocês
não questionam o valor financeiro de um bem material. Mas vocês que são religiosos, fariseus, estão questionando uma expressão de amor como a cura de um homem. Vocês entendem como o religiosismo pode cegar a gente, secar a gente, atrofiar a nossa alma, se a gente der lugar a esse comportamento legalista, rigorista em relação a certos detalhes, a ponto de cegar a gente para a proposta que o Evangelho traz de vida e de cura para a alma de pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que deveriam olhar para nós e falar: olha, se eu passar algum aperto algum dia, se eu estiver no sufoco, eu já sei que eu posso procurar o Jonatas, porque ele é alguém, de fato, que entende que eu valho mais do que qualquer bem que ele possa conquistar. Muitas vezes a impressão que a gente passa é outra, não é? Mesmo nós que conhecemos o Evangelho, a gente pode viver com valores invertidos, e o que Jesus quer é fazer a gente colocar as coisas no lugar certo do ponto de vista de Deus. Porque mesmo sendo cristãos professos, tendo lido a Bíblia, a gente pode começar a viver segundo valores que são normais no mundo, mas que não são aceitos por Deus. É isso que Jesus está falando. Para o mundo é normal você se preocupar com ovelha e não se preocupar com gente, se preocupar com bem material, viver no afã, em um comportamento ganancioso, de conquistar sempre mais, indefinidamente, de nunca se satisfazer, de nunca se saciar. Mas para mim, isso não é o mais importante. É isso que Jesus está falando. Vocês precisam parar e pensar na escala de valores que vocês têm aceito, se ela se adequa ao Evangelho. Ele diz assim, no capítulo 9, um pouco antes desse texto de Mateus também: vão aprender o que significa isto. Fala para os fariseus: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vocês pensam que vocês são justos, que vocês têm direito de se colocar em posição superior e de não exercer misericórdia? Fiquem sabendo que Deus não dá importância nenhuma para isso. O que Deus espera de vocês é que vocês sejam capazes de ser misericordiosos, porque senão vocês vão coar o mosquito e engolir o camelo. Vocês vão desprezar o que há de mais valioso e precioso. Vocês vão inverter valores que o Evangelho não permite que vocês invertam. Então, Jesus disse também, colocando as coisas no lugar, no capítulo 16, um pouco mais adiante aí no livro de Mateus: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? A alma é o nosso bem mais precioso, e às vezes a gente entra no mesmo comportamento mesquinho e pequeno de ficar dedicando toda a nossa vida, energia, inteligência e potenciais para fazer grandes conquistas aqui nesta vida. Quando Deus está falando: será que você está elegendo as prioridades corretas? Como é que você tem visto o reino de Deus? Um reino de amigos, um reino relacional, um reino de priorizar gente, de investir em pessoas, de amar pessoas, de se doar para elas, de ser um com elas. Pessoas que nem sempre vão ser cheirosas, agradáveis, saudáveis. Muitas vezes vão ser difíceis de se lidar, vão ser doentes de alma, vão ser desafios para o seu próprio coração, para a sua própria caminhada, e Deus está colocando elas perto de você, seja dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, de estudos, para desatrofiar a sua alma. Aquele homem não estava ali para ser um fim em si mesmo. Jesus sempre explorava essas situações para usar aquela situação para ensinar muita coisa, para além da simples cura, do fato de que a gente sabe que Deus pode curar. Não era isso que ele queria ensinar. Ele queria desatrofiar a alma daquelas pessoas ali à volta. Precisamos, e aí passamos a ser mais misericordiosos com as pessoas, pois não nos sentimos mais superiores a elas. A gente precisa parar e pensar nisso. Será que a gente está disposto a perdas financeiras e materiais em prol da cura de pessoas? Palavra, alguns de vocês talvez já tenham lido atentamente Filemão, carta de Paulo a Filemão. Ele fala a respeito de Onésimo.
E Onésimo, que havia causado um prejuízo a Filemão no passado, ele é preso com Paulo. E ele, na prisão com Paulo, Paulo evangeliza, ele se converte. E ele, quando vai cumprir pena e terminar a pena dele antes de Paulo, Paulo escreve uma carta a Filemão, dizendo: Filemão, eu estou enviando Onésimo para ir, e eu quero que você acolha ele. Eu sei que ele já te causou um prejuízo. E faz o seguinte: eu estou tão certo que você deve acolhê-lo, que eu estou disposto a arcar com qualquer prejuízo que ele venha a te causar daqui por diante. Por quê? Porque o evangelho para Paulo era uma coisa extremamente prática. Ele estava disposto a abrir mão de bens materiais, de recursos que ele tinha, porque para ele a alma de Onésimo era mais importante do que tudo que ele possuía. E às vezes a gente age com o rigorismo de um juiz que está numa posição de superioridade sobre a vida de gente doente que Deus colocou perto da gente. E aí Deus quer, sem dúvida nenhuma, que a gente experimente esse desatrofiar de alma, agindo com generosidade, com bondade com as pessoas, com gente que tantas vezes precisa da gente. Segundo lugar, segundo Jesus, almas desatrofiadas experimentam milagres. Ele fala, estende a mão, e a mão dele imediatamente ficou como a outra, boa. O milagre, gente, está presente em toda a palavra de Deus. O grande diferencial da fé judaico-cristã é uma fé que tem um Deus que intervém na nossa história. Não é uma filosofia, um mero corpo de doutrinas, uma fé meramente cerebral. A gente está falando de um Deus que intervém, que é misericordioso, mas que também opera milagres. A gente reconhece a nossa própria conversão como milagres. E há milagres no cotidiano, não é verdade? Por exemplo, marido e esposa se reconciliando, 2 filhos de Adão caídos, pecadores, prepotentes, soberbos, de repente quebrantados, pedindo perdão um para o outro, se reconciliando. Isso é obra do Espírito Santo. Filhos tendo seus corações convertidos aos pais, pais aos filhos. A gente vê esses milagres acontecerem, e se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, a gente vai perceber quão poderosos esses milagres são, e como a gente deveria glorificar a Deus por eles. E muitas vezes a gente sequer percebe eles, é verdade. Mas também, sem dúvida nenhuma, a gente deve estar aberto e buscar da parte de Deus milagres como esse que a gente tem pedido pela vida da Tirza. Marcos capítulo 16, verso 17, Jesus diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Às vezes causa uma certa vergonha a nós o fato de Deus não fluir através de nós e não nos usar de modo tão poderoso e tremendo como Ele usou os apóstolos. E a gente deve ter uma vergonha sadia disso. Fala, Senhor, tem misericórdia. Que fé é essa que eu tenho? Que eu oro e nada acontece, porque nem chega perto do tamanho de um grão de mostarda. E a gente deve pedir como o Senhor orientou, aumenta-nos a fé. Os discípulos oraram. E a gente deve pedir para que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente não se deixe vencer pelos mesmos inimigos que aqueles que não conhecem a Deus e ao Evangelho se deixam vencer. Entregar os pontos em relação ao casamento, porque não acredito que o milagre possa acontecer mais. Entregar os pontos em relação a um filho, porque eu não acredito mais que o milagre pode acontecer, porque já passou o tempo de acontecer. Até mesmo em relação a um pecado do nosso próprio coração, um hábito errado, uma impureza, e Deus está querendo que você exerça a sua fé intrépida e diga, Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero e creio que o Senhor pode intervir na minha história e fazer tudo novo daqui para frente. Amém, irmãos? Porque senão que fé é essa? Não é a fé que o Senhor nos desafiou a viver aqui, não foi essa fé que o Senhor pregou em Marcos. Não é fé do mesmo Senhor que curou aquela mão atrofiada. A gente crê que Deus pode sim fazer o impossível.
E Ele quer nos dar uma fé ousada, uma fé que experimenta milagres em todos os sentidos. Tanto está sensível para perceber os pequenos milagres do dia a dia, como também é uma fé que crê e busca milagres sobrenaturais e coisas que Deus pode e quer operar. Tiago, ensinando a respeito da nossa busca por sabedoria, ele diz, olha, vocês devem orar pedindo a Deus sabedoria. Mas ele faz uma orientação que é a seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Tiago está falando, quem vai receber o fruto da oração é aquele que tem fé, é aquele que não duvida no seu coração, que Deus pode intervir, que Deus pode operar, e é assim que o Senhor faz, não é? Quando o jovem rico vira as costas e vai embora, o Senhor diz assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aí os discípulos assustados, mas como assim, Senhor? Nesse caso, quem pode ser salvo? E Jesus diz, realmente, ninguém pode ser salvo. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É nesse contexto que o Senhor fala. Ou seja, a salvação, a conversão, a transformação, o arrependimento, o quebrantamento do coração altivo do homem é impossível aos homens, seja ele rico ou não. Mas para Deus tudo é possível. Basta a gente exercer essa fé para a glória dele. Essa é uma fé verdadeiramente desatrofiada pelo Evangelho, uma fé dinâmica, uma fé presente. Se o pecado tem atrofiado a sua alma e a sua existência, saiba que Deus está aqui hoje para desatrofiá-los. Amém? Irmãos, nada pode substituir a fé. Você pode conhecer tudo de teologia, a Bíblia de capa a capa, contexto histórico de cada passagem bíblica. Isso não substitui a fé, porque está cheio de gente que tem isso sobrando, mas não tem fé em Deus, não confia nele, não descansa nele, não tem a sua alma saciada, alimentada, desatrofiada por essa presença e por essa fé. Terceiro e último ponto aqui, almas desatrofiadas, segundo Jesus, atraem perseguição. Parece até exagero, não é a terceira vez que eu estou falando aqui e entro nesse ponto, mas na verdade quando eu comecei a estudar e a ler esse texto, ele termina assim no verso 14, os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Jesus, o comportamento de Jesus, o poder de Deus através da vida de Jesus, o amor de Jesus, a saúde, o vigor espiritual de Jesus, a fé irrefutável, a fé inquestionável. Uma pessoa que não tinha como armar armadilha contra ele, porque em todas ele saía bem, perfeito em todo o seu ser, causava um profundo incômodo naqueles religiosos. E eles começaram a conspirar contra Jesus. Irmãos, creio que Deus esteja trazendo esse ponto de forma recorrente aqui e no mundo, porque, como Paulo diz, a gente tem que remir o tempo, porque os dias que a gente vive são maus. A gente vive um tempo muito sombrio, tenebroso, em que a gente, como igreja, tem que estar preparado para enfrentar situações que 30, 40 anos atrás a gente não precisava enfrentar. Não são mais ataques superficiais, a questão fere o âmago das Escrituras. E será que a gente está preparado para enfrentar? Será que a gente está preparado para enfrentar a perseguição como uma igreja saudável, como um povo saudável, apegado ao Evangelho, fiel ao Senhor, à imitação de Cristo? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 2, ele fala a respeito de 2 cheiros que a gente provoca quando a gente obedece a Jesus. Esquisito isso, né? 2 cheiros diferentes, né? Olha que ilustração que ele usa. Ele diz assim, 2 Coríntios 2,14: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão
perecendo. Para estes que estão perecendo, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Há essa linha divisória, ninguém pode servir a dois senhores, de modo que a sua coerência com o Evangelho vai sempre gerar essas duas reações, vai sempre exalar para alguns cheiro de morte, irritação, provocação, afronta, e para outros que estão no mesmo propósito que você, buscando viver a imitação de Cristo, vai ser motivo de alegria. Essas pessoas vão querer estar juntas de você, vão se inspirar em você e na sua vida. Mas a gente quer que todo mundo goste da gente, não é? A gente quer ter popularidade plena, e o Evangelho não fala a respeito disso. Ele fala, para alguns cheiro de vida, para outros cheiro de morte. Alguns vão sair de perto, que vão sentir um cheiro ruim de morte, porque a sua vida e a luz do Evangelho brilhando na sua vida causa irritação, ilumina as trevas do coração daquela pessoa. A gente não tem que se alegrar com isso, mas a gente tem que se alegrar pelo fato de que em muitos a gente tem visto esse cheiro de vida sendo exalado, essa alma desatrofiada, esse coração apegado à fé, e a gente pode estar junto, e esse é um dos grandes valores da igreja, a gente está junto, se fortalecendo, caminhando junto, de braços dados nas células, vivendo comunhão plenamente, para que os lobos vorazes não venham a nos tragar. É aquele velho ditado, né? Ovelha fora do aprisco vira petisco de lobo. E é isso. Brasa fora do braseiro apaga. E o Senhor quer que a gente caminhe junto, como igreja, sabendo que essa perseguição é natural e decorre de uma vida realmente diante do Evangelho. Algumas aplicações finais aqui. Primeira delas, assim como Jesus esteja mais preocupado com a cura das pessoas que com a sua própria construção teológica. Os fariseus estavam mais preocupados com o rigor teológico deles. Esse homem foi curado, o próprio Jesus curou ele, não está errado, desfaz isso. Como assim? Quem somos nós para dizer para Deus? Mas eles estavam tão tomados de prepotência, e Deus quer livrar a gente desse mesmo comportamento prepotente, orgulhoso, arrogante, quer que a gente se esvazie, que a gente olhe para as pessoas com misericórdia, de igual para igual, sem nenhum senso de superioridade, que a gente ame as pessoas, caminhe com elas, sejam quais forem as dificuldades delas. Segunda aplicação, não se conforme com o exercício de uma fé incapaz de acreditar em milagres e de reconhecê-los em seu dia a dia. Tem cheio de gente vivendo esse tipo de fé. Uma fé meramente cerebral. A gente não prega uma fé irracional, que despreze o papel do cérebro, né, do pensamento. Não tem nada disso. O Evangelho é uma mensagem racional, sim, tem uma construção racional aqui, mas não é só isso, não para por aí. As experiências que Deus quer que eu e você experimentemos na presença dEle, que tem a ver com o exercício de uma fé que acredita que o impossível é possível para Deus. Amém? Terceiro e último lugar, é natural que a verdadeira fé em Jesus atraia sobre nós alguma hostilidade, mas segundo o Evangelho, isso é motivo de alegria. É natural que a gente enfrente lutas e desafios na nossa caminhada, mas isso é motivo de alegria. Uma vida desatrofiada, uma alma tratada, uma alma que experimentou o milagre da conversão, uma alma regenerada pelo poder do Espírito Santo, uma alma que brilha no mundo em trevas como luz de Deus, infelizmente, vai afugentar as trevas, e aqueles que estão enredados por elas, muitas vezes vão ser hostis. E a gente não deve se alegrar por isso, mas a gente tem que entender, segundo o Evangelho, que isso é uma questão natural, uma consequência natural da busca de uma vida realmente coerente com o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor querido, queremos te louvar, porque o teu Evangelho é eficaz e é poderoso, uma vez que ele é instrumento do teu Espírito Santo
para transformar as nossas vidas, para desatrofiar a nossa alma, para nos fazer entender coisas que naturalmente jamais entenderíamos, para converter os valores do nosso coração enfermo pelo pecado. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, fazer de nós cada vez mais gente saudável, gente que serve por amor, gente que se doa, gente que está disposta a pagar o preço, Senhor, como resultado de um coração realmente transformado pelo Espírito. Gente que não apenas acredita no milagre, mas tem visto milagres em suas vidas todos os dias. Faz assim conosco, Senhor, faz-nos o povo da fé, o povo da aliança, o povo que se relaciona contigo, que ora, que clama, que crê num Deus que intervém, num Deus que pode e que vai fazer o impossível, onde tem sido, Senhor, para nós os maiores desafios, para a honra, louvor e glória do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.